Então, galera, para ficar algo mais dinâmico, a gente vai acabar trazendo algumas situações de como é que a gente pode humanizar esse atendimento, tá? São situações em que a gente vive mesmo no dia a dia, então vai ser algo mais prático. E aí vocês também podem ficar à vontade para compartilhar experiências, tá certo? Inclusive, só fazer um parêntese, esse desenho aí é um desenho de Mari, tá? Porque é algo também que a gente quer sempre lembrar. O médico, ele não precisa viver só para medicina. Nós somos seres plurais, entendeu? Nós temos outros talentos e nós podemos praticá-los, inclusive, para uma melhor atuação profissional. E aí, Mari desenhou a gente. A gente em dois momentos que são muito simbólicos, né? No caso, quando você está lá atendendo um paciente, é porque a gente está de máscara aí, porque ainda está em pandemia, né? No caso, numa situação grave, né? De acalentar uma pessoa que estava chorando, de você fazer uma ausculta de um paciente que está em estado debilitado. E então, acho que simbolizou bastante, assim, o que a gente tenta colocar no nosso dia a dia. Verdade. Então, vamos lá. Para a gente começar, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de atendimento humanizado, a gente também está falando de respeitar a autonomia do paciente. A autonomia é um dos princípios éticos na atuação do profissional de saúde e se trata da capacidade do indivíduo se autogovernar, dele ter clareza suficiente do que ele quer para questão de tratamento, diagnóstico, o que é que ele quer saber da sua doença. Claro que existem algumas individualidades, como pacientes psicóticos, pacientes com rebaixamento do nível de consciência. A gente vai precisar entrar em contato com algum familiar, com alguém que possa responder por aquele paciente. Mas, no geral, o paciente em sã consciência, ele pode sim decidir o seu processo de saúde e doença, o que é que ele quer saber, o que é que ele quer fazer. Não ser mais aquela coisa do médico dizendo o que o paciente tem que fazer. E aí eu trouxe esse livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que inclusive, se vocês não conhecem o trabalho da Ana Cláudia, fica aí uma sugestão. Ela é médica de cuidados paliativos e ela tem tanto Histórias Lindas de Morrer quanto A Morte Onde é que Vale a Pena Viver. Ela traz de uma forma bem lúdica situações de cuidados paliativos, então é importante para quem tem interesse no tema. E aí esse livro dela é bem lindo, porque ela fala de várias histórias, ela conta vários casos clínicos. E aí o primeiro me chamou muita atenção, que é um paciente que ele tem uma neoplasia, que já está no estágio avançado, e está com a hemoglobina muito baixa. Tem indicação de fazer transfusão de sangue. Só que tem um detalhe, o paciente é testemunha de Jeová. E pacientes que são testemunhas de Jeová, eles não aceitam transfusão de sangue. O nosso código de ética médica traz pra gente que a gente precisa respeitar a autonomia do paciente, excetuando nos casos em que há risco de morte iminente. No caso desse paciente, era um paciente que já estava em estágio avançado. E que aí ela foi muito categórica em perguntar, você quer que transfunda ou não? E ele falou, não quero. E ela respeitou. Porque nesse processo, ele estava realmente em risco de morte, mas num processo que já vinha a longo prazo, já em cuidados paliativos. Então, a gente precisa também individualizar o contexto do paciente, né? Porque o Código de Ética Médica está falando, tem que ser risco iminente de morte, em qualquer contexto você vai transfundir. Não. Às vezes, no contexto de cuidado paliativo, vai ser muito mais benéfico para o paciente respeitar a decisão dele. Então, a gente precisa, no nosso dia a dia, estar sempre lembrando disso. O que é que eu vou compartilhar ao paciente? Quais são as opções terapêuticas que ele tem? Eu vou compartilhar as opções diagnósticas e ele decidir, ele ser ativo, né, no processo de saúde e doença. Isso, é o que a gente já falou, assim, né, em outras situações. Que você sai daquela coisa, né, do médico no pedestal e você tenta trazer... Horizontalizar, exato, a palavra que eu estava tentando achar, horizontalizar, porque você tem que apresentar uma linguagem que o paciente entenda e você compartilhar com ele as condutas. Claro que você vai
guiar ele naquilo, né? E explicando. Mas faz parte também do dever do médico e tal, você explicar o que é que você está propondo de terapia. Então, justamente, né, como ela está falando aí nessa história, ela perguntou, tem essa opção, mas vale ou não? Entendendo que no contexto dele ele tinha autonomia para isso, foi respeitado. Claro que tem algumas situações que, e aí na área de saúde mental, isso acaba ficando um pouquinho mais complicado, porque tem situações que o paciente está se colocando em risco, e nesses momentos a gente entende que ele não está com autonomia preservada. Aí nesses contextos em específico que a gente pode, digamos assim, tomar condutas, mas isso, inclusive, até nessas situações a gente compartilha com a família. Coisa que antigamente, né, não se fazia, né, ainda quando ainda era aquela coisa mais manicômio e tal, não tinha muito essa questão de você compartilhar com a família, mas não, hoje você tenta ao máximo vincular, no caso, né, a assistência à saúde com a família, até porque depois que aquela pessoa sair daquele quadro, você vai tentar ao máximo que ela retome a autonomia dela, e esse vínculo com a família ajuda nisso, né? A reinserção social e tudo mais. Então, isso é até interessante, porque já me perguntaram isso, assim, um paciente com esquizofrenia, ele pode, ou com doença mental, ele pode exercer determinada profissão? Eu falo assim, isso depende, porque se for uma pessoa que tratou, ela tem a cognição preservada, por que não, entende? Tá seguindo tudo certinho. Quanto mais a pessoa conseguir, né, ter uma vida ativa, melhor. Mas tudo isso a gente só consegue com bastante diálogo. Verdade. Outra questão também que é fundamental na humanização é a gente saber comunicar com o paciente, saber como falar. Né? Eu já presenciei essas situações de pessoas, de profissionais da saúde chegar e falar assim, a gente tem que fazer terapia de choque na comunicação. Então, chegar assim para o paciente falar, você vai morrer em 6 meses se não tomar medicamento. E isso é doloroso, gente. Quando a gente para dimensionar uma fala dessa, é doloroso você estar ali no momento de vulnerabilidade e receber uma notícia dessa forma. Então, hoje existem protocolos, inclusive, para humanizar essa comunicação. Então, não sei se vocês já ouviram falar do protocolo SPIKES, que traduzido o mnemônico é paciente. E aí é um protocolo que nos lembra como é que a gente pode dar má notícias. Então, P de preparar, você preparar o ambiente, chamar os outros profissionais da equipe multi que vão estar presentes, a família, o paciente. O A para você avaliar o conhecimento do paciente, você questionar ele, o que é que você sabe da doença, o que é que você tem conhecimento até aqui, tá certo? O que é que você quer saber também? O C, convidar o paciente para discussão, que aí você já pega o gancho, você quer saber o quê? Olha, a gente está pensando nesses diagnósticos para você, nesses tratamentos. O I é informar os achados avaliados, falar o que é que já tem de concreto, o que é que os exames identificaram. O E é fundamental, emoções não abandonar. Ou seja, você vai estar ali, naquele momento, mesmo que seja só para ficar calado, gente. Às vezes você vai dar uma notícia de que algum paciente faleceu. Às vezes a gente não vai ter palavras para isso, mas só o fato da presença tá ali, você compartilhando aquele silêncio, estando ali para o que der e o que precisar, já é muito para os pacientes, a gente não pode abandonar. E o TE é traçar estratégias. No paciente que vai depender se tem alguma terapêutica, falar para ele quais são as opções terapêuticas, entender o que é que seja feito. Então, hoje em dia, existem coisas que são simples como esse protocolo, para cada vez mais a gente poder humanizar a comunicação. Porque realmente temos visto assim, uma negligência por parte de alguns profissionais da saúde e que faz total impacto na vida do paciente. Até porque essa terapia de choque que foi falado, né, ela não funciona, porque a pessoa, na verdade, ela fica em pânico, né, até pior o estado mental da
pessoa, e aí é capaz dela não dar seguimento, de desistir, né? Porque você quebra um vínculo ali naquele momento quando você fala desse jeito. Eu tava falando mais cedo também com a Elisa justamente isso, que eu atendi ontem. Uma senhora que ela já acompanhava por um quadro de cardiopatia, mas ela tava com uma crise de ansiedade assim, absurda, porque a pessoa quando foi falar, ela disse assim, não, você vai ter que operar e não pode demorar, e você vai ser cirurgia aberta, você vai ser entubada, vá preparando logo seu corpo, porque o pós-operatório é difícil, mas não deixe de marcar não. Assim, tipo, já, bum, de vez, assim. É, muita informação. Aí, a coitada tava desnorteada, assim. E, justamente, talvez se ela tivesse primeiro preparado ela, né, fazer, o que você tá entendendo da sua... no caso, ela tinha cardiopatia. Você entende o que da sua cardiopatia, né? Aí sim, a pessoa ia explicar e falar assim, você lembra que eu falei que em algum momento talvez você fosse precisar de cirurgia? Aí ver primeiro como é que tá, né, a recepção da pessoa com relação a isso. E falar, então, é porque seu exame deu esses achados aqui, então é prudente que você faça logo a sua cirurgia. E aí provavelmente na hora, você falando desse jeito, lá mesmo ela ia ter essa mostrar, né, que ficou abalada, mas de você não, eu tô entendendo, é uma coisa meio complicada, mas, né, falar também assim, por outro lado, você vai resolver, corrigir essa situação, né, e aí traçar essas estratégias de você vai ter um pós-operatório, mas você tem uma família que tá te dando suporte, você tem seus filhos, então isso vai ser, né, tipo assim, aí, eu falo as mesmas coisas que a mulher falou, mas só porque eu tô meio que seguindo esse protocolo já foi outra coisa. Ô Mari, e você me lembrou que assim, agora nos tempos de pandemia, não tá tendo visita nas enfermarias, né, dos familiares. Então tá tendo muito boletim médico pelo telefone. E aí, eu sempre, até baseado no protocolo Spike, sempre quando eu vou dar um boletim, a primeira pergunta que eu faço, além de saber quem é o que é que você sabe da doença de fulano? A gente não pode negligenciar essa pergunta, porque, além de ter questões éticas, porque às vezes o paciente não quer que compartilhe tudo, tem outra questão. Às vezes você tá ali falando, vai dar o boletim médico pelo telefone, aí começa falando, aí a pessoa para e fala assim, oi, eu não tô sabendo de nada disso, então você tem que preparar o terreno. E mais ainda, né, no telefone. Então, isso é um contexto que a gente também precisa adaptar para o virtual, para o online, certo? Mesmo não estando presencialmente, a gente tem que estar de alguma forma ali adaptando e trazendo esses princípios, tá certo? Também para essa comunicação no online, no telefone, enfim. E aí, aproveitando, falando da comunicação, desse diálogo com o paciente, a gente vai também mencionar a prescrição ilustrada, que é algo que a gente hoje comercializa, que são os adesivos para prescrição médica, né? Eu vou contar aqui rapidamente como é que foi que começou. Eu estava no ambulatório de infectologia e aí era um paciente que ele estava infectado com HIV tuberculose. Ele já fazia um esquema de HIV mais antigo, né, com Biovita, Tenofovir e Realtegra, e ia começar os medicamentos para a tuberculose. Aí, no ambulatório, tinha uns adesivos de Sol e Lua, né, Falei, pô, eu vou pegar isso. Só que quando eu comecei a fazer a prescrição com esses adesivos, eu falei, poxa, dá pra gente colocar mais coisas aqui. Vocês reparem que nessa primeira prescrição, que foi a primeira de todas, eu já coloquei aqui o comprimido, pintadinho, e eu sinalizei para ele quais eram o remédio da tuberculose, então eu botei aqui cough, e qual era do vírus, do HIV. E aí eu trouxe pra Mari e falei assim, Mari, veja só, a gente vê muito esses adesivos de sol, lua e tal, mas a gente tem uma amplitude de coisas que dá para fazer nessa prescrição ilustrada. Dá para a gente mostrar para o paciente por o que ele está tomando aquele remédio. Então, é vírus, é tuberculose. E dá para a gente também mostrar a via de administração.
Então, essa foi uma sacada, né, diferente do que estava sendo o habitual. E aí a gente criou as cartelas de adesivos justamente para prescrição. Então, nós temos a cartela Oragia, que são com os turnos da medicação, mas a gente tem também a cartela indicação de uso, justamente para mostrar ao paciente qual é o motivo do tratamento. Então, o remédio da pressão, a gente coloca o coração, é do açúcar, bota a balinha. E também indicar qual é a via de administração. Vai ser injetável, vai ser xarope, vai ser comprimidinho, pintar o comprimido. Então, isso. Não, pode falar. Não, pode continuar. Não, e aí depois, primeiro foram essas, depois a gente foi vendo, assim, por exemplo, na parte de psiquiatria, assim, o pessoal toma muito remédio e todos são redondos e brancos. Então, é muito difícil de identificar. A gente criou a cartela também com as coresinhas de identificação para ir colocando na caixa e na receita, porque ele vai lembrar que esse é correspondente para tomar naquele horário. Então, aí tem também o bloquinho, né? Depois o bloquinho também, para ter a questão da adesão, porque tanto nas duas áreas, na verdade, né, precisa que tenha esse acompanhamento regular. E uma das coisas justamente também que como é que diz, trazia muita agonia, assim, para mim, quando eu estava na residência, era justamente que vários pacientes, eles tinham recaídas porque não faziam uso regular das medicações. E aí entra várias coisas, né? Essa questão de não saber qual era que tomava de forma errada. Então, quando a gente juntou, né, as duas ideias, assim, tipo... Aí só pra falar pro pessoal, Mário, o que é que o bloquinho é? Que o bloquinho, a gente coloca qual é o medicamento e aí tem uns espaços para o paciente dar o check. Todo dia que ele toma, ele dá o check no dia. E aí ele traz essa folhinha pro médico pra gente depois avaliar, pra ver se teve adesão, entendeu? Então, acabou que esses nossos produtos atuais a gente tá também trazer algumas novidades. E eu acabei botando essa foto aqui também, mostrando que a gente, graças a Deus, tá tendo uma né, legal. O Brasil aqui foi do Rio de Janeiro. Então, foi bem bacana essa troca, justamente da gente facilitar cada vez mais, né? Porque muitos pacientes são analfabetos, muitos pacientes têm muitos remédios e fica confuso na prescrição. Infelizmente, alguns colegas não têm a letra que dê para entender. Então, acaba que a gente fazendo algo mais didático facilita na assimilação, porque a gente utiliza aí dois recursos. A gente vai utilizar o lúdico, né, através das imagens, e as palavras-chave, né? Então, é um tipo de anotação visual que acaba facilitando também a compreensão. Né? Então, e fora também o vínculo que você forma quando o paciente percebe que você está se importando de fazer ele entender, né? Então, isso implica também mais a pessoa no tratamento. Verdade. Outra forma também da gente humanizar o tratamento é a gente dar conforto. Lembrar que a gente não vai sempre curar. Né? Em alguns momentos a gente vai atuar prevenindo doenças, a gente vai curar, mas a gente também vai entender que nós somos seres humanos, temos limites, mas o que a gente pode fazer ali é dar conforto. Então eu faço, né? Mari faz desenhos e eu faço lettering, que é desenhar letras. E aí eu fiz esse desenho para justamente dar para um paciente que estava em cuidados paliativos. Então, não tinha muito que a gente fazer no sentido assim de cura, mas tinha muito do que a gente fazer de dar conforto. E o conforto, né, do lado de vocês, pode ser medicamentoso, óbvio, mas também pode ser numa palavra, num abraço, né? Infelizmente agora no tempo de pandemia está mais complicado, mas assim, em gestos, em ações, isso também é humanizar. Né? Como eu já falei aqui, às vezes só de você estar ali presente, sem falar nada, só da sua presença ali, já é muito importante para o paciente. Então isso também lembra para a gente da importância da humanização. Humanizar é também respeitar crenças, é a gente entender, como já falamos aqui, que o contexto social ele não pode ser negligenciado. Então, para vocês terem noção, a diretriz de insuficiência cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia já traz um trecho
falando sobre a anamnese espiritual, porque alguns estudos já mostraram que a espiritualidade não é religião. A espiritualidade, o fato da pessoa ter fé em algo, previne agravos de doenças cardiovasculares. Então, eles trazem, né, esse mnemônico fica com algumas lembranças de fé, de crenças, de ação no tratamento, tudo isso para você entender o impacto da espiritualidade e da fé no tratamento. Então, a gente precisa também respeitar as crenças, não julgar o paciente pelo que ele acredita, acatar conforme o que ele tem de perspectiva, né, como os testemunhos de Jeová que querem, que não transfundem e tal. Então a gente precisa também trazer isso, né, para a nossa anamnese, não só da questão espiritual, mas até também de crenças da comunidade. Então, às vezes você está no posto de saúde e chega o pessoal falando, ó, tem um chá tal. Você vai entender aquele chá. Se o chá não tiver nenhuma repercussão sistêmica, por que não deixar? Se é uma crença ali, se é o que está ali na comunidade, entendeu? Então a gente também precisa se articular de forma a respeitar as crenças e entender que a nossa visão de mundo não é necessariamente a do outro, está tudo bem. Isso. E essa questão também da anamnese espiritual, ela é bem importante, ainda mais agora, assim, né? Já que a gente também está em setembro, tem a festa do Setembro Amarelo, de que um dos fatores de proteção que a gente busca quando a gente está avaliando um paciente com ideação suicida ou alguma coisa nesse sentido é a espiritualidade, porque também já tem estudo, né, inclusive até do professor de lá da UFBA, o adulto André Caribé, foi o doutorado dele, a questão da espiritualidade e o risco de suicídio, e ele conseguiu mostrar claramente que o fato da pessoa ter espiritualidade, o grupo que teve menor tentativa de suicídio ao longo do tempo que ele acompanhou. Então essa é uma das coisas que a gente inclusive pergunta, né, quando está fazendo anamnese, se a pessoa tem alguma religião, se acredita em alguma coisa, se frequenta também. E isso tudo é importante porque, às vezes, não só, né, o fato da fé em si, ela já ser um fator de proteção porque, no caso, né, você ter fé te dá forças, né, uma maneira de você ter uma esperança, de você, enfim, mas também a própria comunidade religiosa também pode ajudar naquele processo. Então, isso é uma coisa, né, que às vezes o paciente chega assim de primeira vez, acha que que psiquiatra é contra a religião, e não é contra, uma coisa não anula a outra. Você pode manter a sua fé, continuar frequentando o seu ambiente e juntar as duas coisas, né, na verdade. A ideia é essa, assim. E a gente está falando aqui de espiritualidade, mas assim, inclui também questão de raça, de orientação sexual, tudo isso, entendeu, gente? Não levar julgamentos, né, para o nosso atendimento. Perfeito. Outra questão também é da empatia, né, da gente estar ali se colocando no lugar do paciente, né, e entendendo o contexto. Eu só para exemplificar para vocês assim, como é que a gente entende isso, mas recentemente eu me deparei com a situação de uma senhorinha de 90 anos que foi internada por um motivo de suspeitar de uma infecção de pele na UPA, e aí foi transferida, só que chegou lá, a gente viu que não era infecção de pele, era um quadro dermatológico a ver com infecção. E aí ia precisar fazer uma bateria de exames, e a família estava muito angustiada. Em um dos exames já mostrou um trombo, já mostrou algo a mais, então assim, tinha a possibilidade dela ter alguma neoplasia. E aí o pessoal começou a querer investigar para saber o que estava acontecendo. E a família muito angustiada, primeiro que é uma paciente de 90 anos, em plena pandemia, num hospital. E eu trouxe isso para a discussão, né? Até que ponto vale a pena a gente deixar essa paciente aqui internada? Será que não dá para a gente fazer esses exames com ela fora do hospital, ambulatorial? Será que tem realmente necessidade de manter ela internada? Porque a gente via ali todo o contexto e a família trazia isso. Então, muitas vezes, a gente fica nessa insistência, não, o protocolo diz que tem que tratar, que tem que pesquisar, só que às vezes
o protocolo não é individualizado para uma senhora de 90 anos em uma pandemia de Covid-19. Vocês estão entendendo? A gente precisa também se colocar no lugar do paciente. São coisas simples, mas que fazem a diferença. Isso que eu reforço, não dá pra gente ficar só no técnico, né? No que tá no livro. E outra coisa assim, importante, que quando fala empatia, tem algumas pessoas que já criaram um certo preconceito com o nome, porque fala assim que é uma pessoa muito emocionada, né? Fala assim, é uma pessoa que sofre junto com o paciente. Não, a ideia não é essa, de você se desesperar junto. Não é essa. A ideia é de você conseguir se colocar no lugar daquela pessoa, sentir o sofrimento dela, e você depois você vai conseguir, né? Aí você, tipo assim, não vai ficar lá sofrendo junto, no sentido de que ele não vai resolver nada, mas aí você já entendendo o que está se passando, você vai conseguir racionalizar melhor, inclusive, a questão de como é que você vai conduzir aquilo. Entendeu? É você chegar a um equilíbrio, entendeu? Porque tem gente que faz o seguinte, ou faz muita transferência, ou então racionaliza tanto que nem se incomoda com os sentimentos, com os desejos do paciente. Não dá, a gente tem que equilibrar as duas coisas. Exato. A gente tem que trazer racionalidade, a gente tem que trazer a subjetividade e fazer um casamento de forma saudável. Isso, quando a gente fala em empatia, a gente está falando desse equilíbrio. Isso aí. E também algo que é fundamental é o trabalho em equipe, né? Puxando assim para vocês da farmácia, na residência, na enfermaria da infectologia, a gente tem um farmacêutico super atuante e que faz assim a diferença na nossa vida profissional. Porque às vezes eu tô com várias dúvidas de como é que eu vou prescrever, por exemplo, anfotericina B para o paciente. Aí eu chamo o Fernando, por favor, me ajuda aqui, me lembra quais são as pré-medicações, me lembra o do soro. Então ele detalha pra gente. Ou então ele lembra, cuidado que o sódio e o potássio tá assim e tal remédio faz isso. Eu chequei na sua prescrição que tá isso. Então assim, gente, não existe isso de que médico trabalha sozinho. Não, nós somos uma equipe. E às vezes até eu me dá assim algumas... Eu fico com alguns questionamentos, né? Porque quando eu chego no ambiente, que é infelizmente a maioria dos locais, a gente vê conforto médico e conforto dos outros profissionais. Eu fico me questionando qual é o motivo disso. Porque deveria haver uma coesão de chegar em locais e o médico tem uma roupa e os outros profissionais têm outra. E tipo, não muda em nada. Inclusive, já fiz testes de usar o pijama que estava todo mundo usando, não mudou em nada. Porque é o básico que você tem que fazer. Você tem que chegar para sua equipe e se apresentar. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a médica que estou aqui. Pronto. Eles vão saber quem é o profissional. Agora, ficar segregando, não dá. Então, a gente precisa entender que o conjunto faz a diferença. E eu acho que o SUS, ele potencializa muito isso do trabalho da equipe multi. Né, desde a atenção primária, até mesmo na atenção terciária, lá no hospital, em que a gente tem também residência multiprofissional, então isso faz com que a gente possa interagir com as diversas áreas da saúde. Então isso é muito, muito importante. Por isso que a gente também fica bem feliz de estar aqui com vocês. Exato. É necessária, né? Com certeza. E não, é isso, eu acho que você resumiu tudo. Que não tem mais essa ideia de você trabalhar sozinho. Porque, inclusive, é isso, você reconhecer suas limitações, você vai fazer um trabalho muito melhor, como você está falando, né? Você não lembra de todas as interações, então você dá espaço na visita para, né? Por exemplo, lá na psiquiatria, a farmacêutica da enfermaria, ela participava das visitas. Porque às vezes ela falava assim, olha... por exemplo, sei lá, enoxaparina, que tem alguma coisa de sangramento, esse antidepressivo ele aumenta. Será que não é interessante? Não tinha pensado sobre isso, né? Então você vai se permitindo, né? E aí você vê que um monte de besteira que tem, assim, nessas essas eu estava até lembrando de uma situação aqui que eu rodei recentemente no setor de infectopediatria. E aí lá, para facilitar a adesão das crianças, porque muitos deles não têm noção do diagnóstico do HIV,
E alguns remédios são xarope e tem um gosto muito ruim. E, infelizmente, na equipe não tinha farmacêutica, mas a enfermeira fazia uma atuação bem similar a essa questão da farmácia de humanizar. E aí ela fazia todo um diálogo com as crianças com super-heróis. E aí ela fazia toda uma cena assim, ó, o Batman, ele vem aqui também, ele toma tal remédio. Ela ligava para o porteiro lá e fingia, e o porteiro já estava ciente, fingia que era o Batman. A criança ia, conversava com o Batman e tinha toda uma troca de experiências. E aí a criança saía, velho, o Batman toma também, então eu vou começar a tomar. E aí a adesão realmente melhora. Então, assim, são atitudes simples, entre aspas, mas que fazem a diferença. E eu acredito, assim, se vocês até depois puderem compartilhar, que devem ter inúmeras vivências também dos farmacêuticos humanizando, né, essa vivência na atuação profissional. Então, a gente também aprende muito com o outro, né, inclusive com o profissional de saúde, com outro profissional de saúde. E aí, só pegar um gancho aqui para vocês, só fazendo um parêntese, que na residência a gente acaba tendo contato com muitas residências de outras áreas. E aí eu aproveitei e fiz ano passado uma série de entrevistas com residentes de equipe multi. E aí tem até, eu conversei com Camila, que ela fez residência em oncologia em São Paulo. E aí a gente falou sobre várias questões, tanto da atuação da equipe multi, mais de rotina, de mercado de trabalho. E eu estou compartilhando aqui com vocês, porque assim, nem todo mundo que está na área de saúde sabe que pode fazer residência. Tem gente que acha que é só residência na medicina, mas não. Vocês da farmácia, de psicologia, serviço social, outras áreas podem fazer a residência. E tá um vídeo bem interessante porque pode abrir a possibilidade para vocês de mostrar justamente que tem vários campos de atuação. Eu pergunto a ela também quais são as possibilidades de fazer residência em farmácia. Então tá bem legal, tá lá no nosso canal do YouTube, é só procurar Elise Mari Medicina, vocês vão achar. E tá bem legal mesmo, então eu sugiro que quem tem interesse em fazer residência, eu perguntei também de como estudar, tá bem completo. Então fiquem à vontade também aí, tá certo? Era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Essas são as nossas redes sociais, tá? O Instagram é o Espectros Med e o YouTube é Elise Mari Medicina. Fiquem à vontade para sempre estar trocando ideia com a gente. E era isso. É isso, gente. Obrigada.